Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos dar início hoje à nossa disciplina Saúde e Qualidade de Vida e vamos iniciar com os aspectos sociodemográficos voltados à fase do idoso, certo? Eu vou postar aqui uns slides para vocês melhor acompanhar a aula, ok? Então, os aspectos sociodemográficos, eles dependem estão muito relacionados à idade do indivíduo idoso, que difere entre os países e a classe socioeconômica, certo? E a expectativa é que o país, durante décadas, ele foi considerado como o país do futuro, justamente porque o número de crianças e jovens era muito alto, e esses progressivamente, eles vão se tornar futuros idosos, né, seguindo um processo que acontece em todo o mundo, né, em todo o planeta. Esse processo, ele se dá devido ao aumento do número de idosos e o aumento da expectativa de vida. Em contrapartida, a queda da natalidade, onde há um número menor de nascimentos, né? E essas questões é muito visível a partir da pirâmide sociodemográfica, que nós podemos visualizar entre a pirâmide de 2018 a 2060. Em 2018, vocês podem verificar aqui na pirâmide que o número maior de pessoas se dava entre os 20 e 40 anos, né, um número maior da população. Os idosos de 80, 90 anos mal aparecia na pirâmide, né, pode observar aqui a linha laranja. Já a questão para 2060, vocês podem observar uma inversão nessa pirâmide, né? É que eu digo, ela não está parecida com uma pirâmide, é mais como um vaso, né? E aqui vocês podem observar que o número da população, a idade da população, ela vai se concentrar mais de 60 a 75 anos. E isso gera uma população mais velha, né? Tanto que aqui, ó, vocês já podem visualizar a linha laranja, e as pessoas com 80 e 90 anos já aparecem mais nesta pirâmide, né? E outra coisa que vocês podem visualizar é que o número de mulheres é maior que o número de homens, justamente porque do lado direito da pirâmide, as linhas são maiores do que as do lado esquerdo. Isso representa que as mulheres vão viver mais do que os homens, né? E os fatores que levam a esta inversão da pirâmide indicam alterações nos padrões de desenvolvimento, bem como nas alterações culturais. E assim a família e os filhos, eles passam a ter significados diversos nos projetos de vida dos indivíduos. Significa que o idoso, ele vai ter que trabalhar, buscar um autocuidado. Ele vai ter que buscar um autocuidado para se tornar independente até o final da vida, né? Hoje ainda a gente tem os filhos que podem nos cuidar. Futuramente, o idoso vai ter que se cuidar até o final da vida. Por isso que é muito importante o autocuidado. De acordo com a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso, eles colocam que uma pessoa idosa é considerado a partir dos 60 anos completos. Já a questão da Organização Mundial de Saúde, ela classifica em duas etapas. Os idosos acima de 60 anos são considerados idosos acima de 60 anos em países em desenvolvimento. E em países desenvolvidos, justamente pela causa socioeconômica, eles são considerados a partir de 65 anos. E em muitos países, o limiar da velhice é 65 anos, porém os geriatras consideram que começa aos 75 anos e que depende da idade biológica do indivíduo. E os geriatras, eles têm uma classificação da seguinte maneira: meia-idade, velhice, velhice avançada e velhice muito avançada.
A meia-idade, ela estende-se dos 40 aos 65 anos, e há uma perda de 10 a 30% das funções biológicas. Essas funções biológicas estão relacionadas à própria força muscular, à coordenação motora, à questão do tempo de reação, e as doenças que vão aparecendo também. A velhice estende-se dos 65 aos 75 anos, perde um pouco mais das suas funções, mas não ocorre nenhum dano. A velhice avançada estende-se dos 75 aos 85 anos e o indivíduo ainda consegue ter uma vida independente, quando assume muitas atividades, começa a perceber os danos das suas funções. E a velhice muito avançada, normalmente os indivíduos têm acima de 85 anos, e em alguns casos se tornam dependentes, né? Então, aqui é que o idoso, o futuro idoso, ele tem que estar se autocuidando para chegar aqui e ter uma vida independente. E a classificação da idade, ela é afetada por influências seculares, tais como avanços em tratamentos médicos, né? E essas influências, elas estão relacionadas às diferenças nacionais e regionais, onde os limites que separam as várias categorias funcionais da velhice variam de acordo com cada região, com cada país, tá? Um exemplo é a aposentadoria, que a gente verifica muito essa questão na diferença de países, né? Principalmente. As variações socioeconômicas, que é uma diferença substancial no envelhecimento de pessoas idosas de um grupo socioeconômico para outro, né? Aqui a figura traz principalmente a questão da saúde, que a gente verifica muito essa questão socioeconômico, né? O quanto que uma pessoa com um poder aquisitivo maior tem condições, inclusive, de pagar cuidadores, né? Já enquanto a questão econômica menor, há uma dificuldade maior de buscar um atendimento mais qualificado para a pessoa idosa, né? As tendências seculares, que em padrões de envelhecimento refletem as alterações da legislação, emprego, prática médica, nutrição e atividade física, né, habitual. A gente pode verificar a partir das figuras, né, o quanto que essas tendências influenciam também, principalmente na questão da expectativa de vida, as diferenças individuais, e enquanto algumas pessoas com 70 anos estão completamente confinadas ao leito, outras com 90 estão completamente ativas, isso reflete muito na expectativa de vida, no estilo de vida da pessoa, né? Que quando as pessoas estão confinadas ao leito, pode gerar uma depressão, e isso leva à morte mais rápido, né? Há outros fatores que interferem no aspecto sociodemográfico, é a questão da herança genética, o sexo, a posição socioeconômica e o estilo de vida, né? E sabe-se que as influências de sexo e herança genética, elas existem diferenças no estilo de vida, né, e estão intimamente entrelaçadas. E a diferença de sexo, as mulheres sobrevivem por mais tempo que os homens em todos os países, né, e isso está muito relacionado até mesmo à questão dos fatores genéticos, tá? E essa herança genética, a longevidade dos pais e avós é um fator de previsão para o risco de doenças crônicas. E a questão da transmissão de informações genéticas também específicas, elas determinavam a sobrevivência ou aquisição de padrões de comportamento, como o fumo ou a obesidade. Outro fator é quando a mulher engravida em uma idade avançada, o que pode ocorrer anomalias genéticas adquiridas que reduzem o ciclo vital e podem ser transmitidas através de várias gerações. As influências socioeconômicas, né, os fatores socioeconômicos têm uma contribuição importante, as diferenças na demografia do envelhecimento entre os países ricos e pobres. A pobreza e a privação sociocultural também são importantes determinantes de diferenças étnicas e regionais na longevidade dentro de um determinado país.
Outro aspecto a ser destacado é o estilo de vida, né? E o Brasil dispõe de poucos dados sobre a prevalência do sedentarismo na população. Porém, a gente sabe que as mulheres praticam mais atividade física do que os homens. Tanto que o nível de inatividade física dos homens chega a 65,4%, acima de 65 anos. E grande parte do decréscimo na atividade física habitual é em razão da perda progressiva da função biológica com a idade, e não ao desenvolvimento de qualquer posição patológica específica, né? Exemplo, a pressão arterial. E há uma importância no potencial da manutenção do estilo de vida ativo, e o estilo de vida durante a velhice através da prática de exercícios regulares. O que a prática de exercícios regulares favorece ao indivíduo idoso? Ele aumenta os contatos sociais, melhora a saúde física, emocional, diminui os riscos de doenças crônicas, mantém suas funções, diminui a ansiedade, a insônia, a depressão, aumenta o apetite, a ingestão de minerais e vitaminas chaves, né? Além de aumentar a função intestinal, o aspecto cognitivo melhora, bem como sua saúde global, aumentando assim uma resistência a infecções agudas. A atividade física regular diminui muitas desordens crônicas e auxilia a restaurar a função depois que os sintomas já apareceram, né? Bem como a atividade física regular assegura que a função em qualquer idade é cerca de 20% mais alta do que uma pessoa sedentária. Embora o ritmo inerente do envelhecimento tenha se modificado muito pouco, a pessoa ativa, ela tem um nível de função suficiente para reduzir sua idade biológica entre 10 a 20 anos, relativamente à idade de um indivíduo sedentário. Aqui, geralmente, quem pratica atividade física, a sua aparência modifica também, né? Sempre aparentando ser uma pessoa mais jovem. Também o processo de envelhecimento brasileiro, ele terá um elevado custo social entre moradia, assistência social, saúde, aposentadorias e pensões, porque quanto mais velha a população, mais elevado vai ser esse custo social. E os fatores de risco respondem pela grande maioria das mortes em idosos, são principalmente o tabagismo, alcoolismo, obesidade, ingestão insuficiente de frutas e hortaliças e a inatividade física. Bom, gente, falei rapidamente, né, um pouquinho sobre o aspecto sociodemográfico, né, e o envelhecimento populacional na fase da terceira idade. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos físicos e fisiológicos do ser humano. Um grande abraço, um bom final de semana e nos encontramos no Whats agora para a nossa discussão, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.